Flamengo buscará plano B caso não consiga contratar Gustavo Scarpa. Diretoria rubro-negra estipulou o preço de venda para o Wesley. Marcos Braz, Bruno Espindo e Rodolfo Landim batem o martelo com relação a Gabigol no Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça e nos ajuda a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias. O lateral esquerdo Ayrton Lucas, aproveitou aí os dias de férias para matar a saudade de Carnaúba dos Dantas. Que isso, PQD? Carnaúba dos Dantas é o local onde nasceu. E em um passeio aí pela cidade local, o atleta do Flamengo promoveu uma ação social em uma escolinha de futebol que leva o seu nome lá no Rio Grande do Norte. Por meio aí das redes sociais, Ayrton Lucas compartilhou aí momentos de visita à escolinha Ayrton Lucas, projeto que leva o nome do atleta. Assim que chegou, o jogador foi recebido com bastante festa pela criançada. Após bater aí uma bola com os alunos, o camisa 6 do Flamengo distribuiu presentes e autógrafos em quadra localizada em Carnaúba dos Dantas. Quando tem jogador aí lá em Dubai, jogador lá em ilhas paradisíacas, Ayrton Lucas aí promovendo uma ação social aonde ele nasceu, voltando às suas origens. Parabéns aí, Beijinho que foi um dos grandes destaques do Flamengo em 2023, nesse ano de 2023. Infelizmente, teve uma queda de produção, mas qual foi o jogador do Flamengo que não teve essa queda de produção? Troca de técnico, troca de preparador físico, fica muito complicado realmente, Então, vamos trocando aqui de assunto, vamos falar agora sobre Gustavo Scarpa, e o Flamengo buscará aí plano B caso não consiga contratar o jogador. De acordo aí com as informações de Raíssa Simplício e Thiago Fernandes, jornalista do Goal, o Atlético Mineiro está empolgado com um possível chapéu no Flamengo e espera anunciar a contratação de Gustavo Scarpa até o dia 25 de dezembro. Além disso, o Clube Mineiro deve pagar aí 25 milhões para assinar por 4 temporadas com meia de 29 anos, O primeiro período para contratações em 2024 acontece de 11 de janeiro a 7 de março. No entanto, o Flamengo já está aí bastante ligado no mercado em busca de reforços. Um jogador que interessa ao Flamengo é Gustavo Scarpa. Contudo, caso não consiga a contratação do meia-campista, o Flamengo pretende buscar outra alternativa para a posição. Pretende buscar ainda caso não consiga fazer essa contratação, caso as tratativas não deem certo. Já sabemos que o Atlético Mineiro está bem adiantado aí com relação às tentativas de contratar Gustavo Scarpa e o Flamengo está esperando ainda o desenrolar. Esse plano B já era para ter há bastante tempo. Vimos isso aí na janela de transferência do ano passado, de janeiro. Vimos na janela de transferência no meio do ano. Flamengo que não traçou plano B e ficou aí de mãos abanando. De acordo aí com informações da jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo busca a contratação de mais um meia. Após acertar aí com Nicolas de la Cruz, o Flamengo aí quer um segundo nome para a posição, ou seja, caso as tratativas por Gustavo Scarpa não avancem, o plano B será colocado em prática. Será coisa de futuro, Lembrando que no ano que vem nós teremos a Copa América, que serão 9 rodadas que o Flamengo deve ficar desfalcado dos seus principais jogadores. Então o Flamengo tem que ter um elenco capacitado para poder suprir as necessidades caso algum dos jogadores do elenco rubro-negro seja convocado para a Copa América. Alvo do Flamengo aí, Gustavo Scarpa também está no radar do Atlético Mineiro e o Clube Mineiro, inclusive, espera nos próximos dias uma resposta do Nottingham Forest da Inglaterra, mas está otimista em fechar a contratação do atleta.
Com acordo selado aí com De La Cruz, o Flamengo vive a expectativa para anunciá-lo oficialmente nos próximos dias. Porém, isso só deve ocorrer após o jogo do River Plate contra o Rosário Central da Argentina na decisão do Troféu dos Campeões. Isso porque o confronto acontece na sexta-feira, dia 22, e será a despedida do Nicolás de la Cruz do time de Buenos Aires. É isso aí. Além de estar tentando a contratação de Gustavo Scarpa, o Flamengo também busca aí contar com Matias Vina, da Roma da Itália. Além disso, ainda existe o consenso da alta cúpula do Flamengo de que o clube precisa buscar mais alguns outros nomes, tanto para a zaga quanto para a volância. Desse modo, mais 2 ou 3 nomes podem pintar no pacotão de reforço do clube carioca para 2024. Volância, zaga, mas ninguém fala da lateral direita do Flamengo. Cara, eu quero saber até quando, né, essa diretoria vai ficar aí se cobrindo com um lençol curto, né? Cobre a cabeça e deixa o pé de fora, né? Vamos seguindo aqui, mudando de assunto, com contrato até o fim de 2024 com o Flamengo. Gabigol, essa aí, ó. Flamengo bateu o martelo e decidiu o futuro de Gabigol para 2024, né? Gabigol não vai deixar o clube carioca nesta janela de transferência. Isso porque, mesmo sendo especulado em outro time, o camisa 10 possui o desejo de permanecer no Flamengo. Cara, que desejo é esse? Depois daquelas exigências que ele fez ontem aí, né, 50% de aumento no seu salário, gatilhos salariais aí de 6 em 6 meses, praticamente uma recompra do atleta. Ele quer realmente ficar no Flamengo? Bom, além da vontade de Gabigol em ficar no Flamengo, outro fator descarta a saída do camisa 10. Isso porque o clube carioca também não tem pretensão de negociar o jogador na próxima janela de transferências. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Apesar do contrato de Gabigol se encerrar com o Flamengo apenas daqui a 12 meses, o clube já se movimenta para negociar uma possível renovação de vínculo com o atacante. Segundo informações de Diogo Dantas, do Globo, o atacante possui algumas exigências para selar o novo acordo com o Flamengo. Exigências essas que eu já trouxe no vídeo de ontem, né? Exigências absurdas para um atleta que não está rendendo quanto deveria, né? Então, vamos mudar aqui de assunto. O Flamengo estipulou aí o valor para vender o lateral direito, o Wesley. O Flamengo já definiu que irá reforçar a lateral direita, até o momento não tem nome nenhum, com um nome para 2024. Mais atletas nesta posição podem sair. Caso de Wesley, de acordo aí com o portal torcedores.com, o rubro-negro vem recebendo fortes sondagens no mercado em cima do jovem, mas não pretende facilitar uma venda. O Flamengo estipula aí receber entre 12 a 15 milhões de euros pelo jogador, algo em torno aí de 64 e 80 milhões de reais na cotação atual. Como o Flamengo tem aí 100% dos direitos econômicos do atleta, o Flamengo quer negociar apenas 80% e manter 20% para vendas futuras. Anteriormente, o Barcelona chegou a ter uma compra do lateral bem encaminhada, mas com a chegada de Sampaoli, o Wesley começou a ganhar espaço e o clube segurou a operação. Mais recentemente, o Crystal Palace da Inglaterra demonstrou interesse no defensor. Dono da SAF do Botafogo e do Crystal Palace, o empresário John Textor chegou a comentar que gosta do futebol de Wesley e em entrevista ao canal ESPN, abre aspas, eu gosto dele, Wesley é um ótimo garoto, eu quero no Crystal Palace, fecha aspas, contou ainda no mês de novembro. O lateral tem 20 anos e foi aí alçado ao profissional Mengão apenas nessa temporada. Ele foi alçado ao profissional por livre e espontânea pressão, né? Por necessidade, porque Mateuzinho havia se lesionado, né? Quebrou a tíbia logo no início do ano no Campeonato Carioca e o Guilherme Varela não estava rendendo o esperado.
por isso que ele teve que ser promovido às pressas aí ao profissional. Então, vamos mudando aqui de assunto. Lateral se despede do Flamengo e assina com o Red Bull Bragantino. Que história é essa, PQD? É isso aí. Emprestado pelo Nova Iguaçu, Marcos Paulo deixará o Mengão e tem acordo para ser novo jogador do Red Bull Bragantino. Na equipe paulista, o jovem de 20 anos atuará no time Sub-23. Marcos Paulo aí fez 6 jogos pelo time profissional do Flamengo, sendo 5 em 2022 e 1 em 2023 no empate com o Bangu. Porém, o atleta sofreu a lesão e não teve sequência neste ano. Na equipe Sub-20, desta forma, o Flamengo não exerceu a opção de compra e o atleta foi devolvido para o Nova Iguaçu e já foi repassado para o Red Bull Bragantino. É um bom jogador, Infelizmente se lesionou no empate 1-1 contra o Bangu, mas assim, eu acho que foi uma injustiça do Flamengo não ter mantido o jogador no elenco. Ele se lesionou não foi porque ele quis se lesionar, foi acidente de trabalho, mas são ossos do ofício e o Flamengo entendeu que não tinha mais necessidade dele permanecer no elenco rubro-negro, Então, vamos mudando aqui de assunto, falando ainda sobre mercado. Sami volta ao radar do Flamengo, diz jornalista. Sami que foi especulado no Flamengo na janela de transferência do meio do ano, mas as tratativas não foram avante e novamente o atleta aí volta a ter seu nome cogitado no rubro-negro, Mesmo faltando detalhes financeiros, o Flamengo está aí avançando pela contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O jogador aí foi convocado por Tite para a seleção brasileira e a tendência é que as partes fechem um acordo nas próximas semanas. É o que nós esperamos também. Pensando em mais nomes para o setor, outro nome chama a atenção. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Sami volta ao radar do Flamengo. E em contato com uma pessoa próxima ao jogador, o jornalista ouviu que a contratação custaria menos da metade do que o Flamengo está pensando em pagar por Léo Ortiz. A primeira oferta do Flamengo ao Red Bull Bragantino por Ortiz é de 5 milhões de euros, mas o Bragantino pediu algo superior a 6,5 milhões de euros. Sami tem contrato com o Tigres do México até junho de 2026, mas o Flamengo poderia repatriá-lo por valores mais baixos do que esse, Então, vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Contratação de Léo Ortiz está praticamente encaminhada, mas com a saída aí de Rodrigo Caio e também o Pablo, que o Flamengo não pretende utilizá-lo em 2024, mesmo ele querendo cumprir o seu contrato até o dezembro de 2025, o Flamengo vai precisar realmente reforçar a sua zaga. Nós temos aí Fabrício Bruno, que tem recebido muitas sondagens de times da Europa, e é o mesmo caso também de Léo Pereira. Então, falando aqui sobre jogadores do Flamengo, vamos entrar aqui no assunto Felipe Luiz. Felipe Luiz revelou que a esposa o convenceu a aceitar a proposta do Flamengo e jogar no futebol brasileiro. Muito obrigado à esposa de Felipe Luiz, que convenceu o jogador a vir para o Flamengo e nos deu muitas alegrias mesmo. Abre aspas para o que disse aqui a esposa de Felipe Luiz. A minha esposa falava assim para mim, sempre: entre você ser mais um na Alemanha, na França, lá no Flamengo, será o cara do melhor time do Brasil. Lá você será realmente importante. Os caras vêm aqui te buscar, não mandam empresários, te querem de verdade. Aquilo mexeu quando você tem uma esposa que fala as coisas e mexe com você, relatou Felipe Luiz em entrevista ao canal do Galvão Bueno, fecha aspas aqui, E Felipe Luiz também comentou sobre Jorge Jesus. Falou que Jorge Jesus não aliviava ninguém. Jorge Jesus, quando entrava lá para dar as instruções que ele queria e quando não era acatada da maneira que ele havia colocado, ele dava esporro em todo mundo. Em Felipe Luiz, Davi Luiz, Gabigol, no Bruno Henrique, ele disse até que o Bruno Henrique ficava meio chateado, Não usou esse termo, usou uma outra palavra que eu vou evitar falar aqui no canal.
Mas Jorge Jesus não poupava ninguém, não tinha estrelismo com ele. Para eles, todos eram jogadores profissionais e tinham que mostrar isso dentro de campo, né? Então, galera, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês agora na parte da manhã. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando, rubro-negro de verdade torce na paz. Saudações.